Olá, seja bem-vindo. Estamos começando um novo quadro nesse canal e a ideia é nós desenvolvermos juntos a leitura bíblica das Escrituras, com o foco em crescermos na fé e no conhecimento das coisas de Deus. Nós queremos começar nesse primeiro momento a leitura do livro de Lucas, que é um dos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia. Uma das coisas que eu quero comentar contigo, talvez tu não saiba, Lucas, ele não foi um dos apóstolos de Jesus. Lucas foi um companheiro de Paulo em suas viagens missionárias e Lucas era um médico, diferente, não é? Lucas também era um gentil, ou seja, ele não era judeu. E o fato curioso é que Lucas é o único escritor não judeu da Bíblia. Lucas também, ele, por ser médico, ele é bastante detalhista na narrativa dele. E a gente vai perceber isso em todos os textos, né? A forma como ele descreve, a forma como ele se atém a alguns detalhes que talvez passam um pouco despercebidos nos outros evangelhos. Então quero te convidar para nós lermos juntos esse livro. Alguns detalhes ainda importantes em relação ao livro de Lucas. Ele foi escrito entre os anos 59 e 63 depois de Cristo. E ele foi escrito, basicamente são 2 volumes, o Evangelho de Lucas, e Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas faz um registro, então, no primeiro momento do Evangelho de Lucas sobre a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, até o momento da ressurreição e a ascensão de Jesus. E num segundo momento, no livro de Atos, Lucas fala da história da igreja, o que aconteceu depois que Jesus sobe aos céus, né, com a igreja, como a igreja se desenvolve, como o evangelho é divulgado nesse mundo. Então a gente vai fazer a leitura do livro de Lucas e a ideia é nós continuarmos essa leitura bíblica no livro de Atos. O livro de Lucas tem 24 capítulos, nossa intenção é fazer a leitura de um capítulo por dia, talvez em algum momento nós não consigamos, a gente tem que dividir o capítulo talvez para ter uma compreensão melhor, mas a nossa ideia é fazer isso diariamente, um capítulo por dia. Um detalhe também interessante em relação a Lucas, como eu disse, era um médico, Lucas era mais detalhista, Lucas era gentil, Lucas acompanhou Paulo em suas viagens, então ele era alguém que tinha uma cultura bastante desenvolvida, ele tinha estudo, ele era alguém que conhecia o mundo da época, isso traz para a narrativa dele um ponto bastante interessante, a forma como ele coloca alguns aspectos. E o fato dele não ser judeu também contribui com a forma com que ele escreve no seu evangelho. Nós, que somos brasileiros, somos também gentios, não somos judeus. Não temos um olhar judeu sobre Jesus e sobre a igreja. Então esse é uma coisa que nos aproxima um pouco mais do evangelho de Lucas. Então a gente quer fazer essa leitura e eu quero começar. Nós vamos ler hoje na versão NVI, que é a nova versão internacional. O que é uma versão, né? A versão é o seguinte, todos os textos bíblicos eles foram escritos em outro idioma, seja ele o hebraico, seja ele o grego, e nós temos a nossa Bíblia em português, né? É uma tradução. A versão é a tradução da Bíblia. Assim como a gente tem nos filmes, né, hollywoodianos aí, a tradução Herbert Richards, tradução de Alamo. Então a gente tem a tradução aqui, a nova versão internacional, nós temos a nova versão transformadora, nós temos a Almeida, né, José Ferreira de Almeida, versão revista e corrigida, atualizada, nova Almeida atualizada. Então existem várias versões, várias traduções da Bíblia. Existe também a Bíblia na linguagem de hoje, né, usando o vocabulário, os termos que nós usamos hoje. E cada uma dessas versões, ela é interessante de nós lermos, nós até variarmos algumas vezes as versões, porque a gente pode ter uma compreensão mais rica e mais ampla, né, do que o texto quer nos dizer. O uso das palavras ele é bastante limitado muitas vezes para traduzir um sentido, né? Algumas versões da Bíblia elas se atêm mais ao sentido literal, então dão uma ênfase maior nas palavras escolhidas para escrever aquilo, e outras dão uma ênfase maior no sentido do texto e não se atém tanto aos pormenores, aos detalhes das palavras em si. Então, ler versões diferentes nos ajuda a compreender o texto bíblico. Vamos começar então
a leitura do capítulo 1 de Lucas, eu quero compartilhar contigo aí na tela o texto que vai estar aí. A gente vai estar usando o aplicativo de celular que é o YouVersion. Você pode baixar aí e acompanhar a leitura para ter a Bíblia sempre contigo. Pode também ler na sua Bíblia de papel, sem problema nenhum. Mas eu vou fazer aqui, vou compartilhar a tela, trazendo aqui o texto bíblico. Está na tela aí para vocês acompanharem. Eu vou ler aqui no meu celular e a gente vai rolar o texto e vai parando às vezes para fazer alguns comentários, tá bem? Então vamos seguir lá. Eu fiz algumas anotações para a gente enriquecer um pouco. Começando então, versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. O que Lucas está dizendo? Que já existiam relatos, né, daquilo que ele estava registrando aqui. Já existiam relatos dos evangelhos. Né? Lucas certamente já teve contato com algum registro da história de Jesus. E ele está falando isso, olha, já existem, né? Já se dedicaram a elaborar um relato desses fatos. Mas ele segue dizendo, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. No versículo 2 dizia que desde o início foram testemunhas oculares, né? Alguns viram, foram testemunhas. E aqui ele vai dizer o seguinte, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então Lucas está dizendo que ele fez uma investigação, ele não foi um discípulo, né, de Jesus, um apóstolo, ele não esteve junto com Jesus, né, no ministério terreno de Jesus, mas ele investigou tudo aquilo que já foi registrado e tudo aquilo que se falava sobre Jesus. Certamente Lucas entrevistou, né, ele fala que eu investiguei cuidadosamente, entrevistou pessoas que viveram junto, entrevistou testemunhas oculares, e ele faz um relato aqui detalhado para alguém chamado Teófilo. A gente não sabe exatamente quem era Teófilo, mas provavelmente era alguém, talvez até gentil, né? Não judeu, para quem Lucas se dirigia. Alguns dizem que talvez Teófilo tenha sido o patrocinador desse trabalho de Lucas, né? Mas a gente ignora esse fato. São algumas conjecturas aí do que alguns estudiosos falam. Tá bom? Vamos seguir então. Adiante. O nascimento de João Batista é a próxima parte desse relato. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Então aqui vai começar a contar a história de João Batista, mas conta aqui primeiro sobre os pais dele. Quem era o Zacarias, né? Zacarias era um sacerdote, ele servia no templo, né, junto com muitos outros sacerdotes, e veio grupos de sacerdotes, e ele era casado com Isabel, e Isabel, né, ambos eram justos aos olhos de Deus. Aqui diz que eram irrepreensíveis, né, eles cumpriam a lei de Deus, mas eles não tinham filhos, né, Isabel era estéril. Aí o que acontece a partir do versículo 8? Certa vez, estando de serviço o seu grupo, o grupo ao qual Zacarias participava, né, como sacerdote, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio. Então, Zacarias pertencia ao grupo que estava de serviço naquele momento, e Zacarias foi sorteado dentre os integrantes do grupo para servir, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Disse que esse sorteio, né, de alguém dentre um grupo de sacerdotes era algo que podia acontecer pouquíssimas vezes, né, para aquela pessoa, porque além de existirem muitos grupos de sacerdotes, a pessoa ainda era sorteada. Então, talvez
pudesse acontecer uma vez, duas vezes, três vezes na vida do sacerdote. Mas também nós não sabemos quantos haviam naquele grupo e quantos, né, como que foi isso. Mas o fato é que o que aconteceu foi extraordinário. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, versículo 11, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Zacarias ficou com medo. Mas o anjo lhe disse o que muitas vezes os anjos dizem para aquelas pessoas para as quais eles aparecem. Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Então, algumas coisas aqui, até agora na fala do anjo, diz Zacarias, a tua oração foi ouvida. Tua oração foi ouvida. Certamente ele orava para ter um filho, né? Diz aqui, a sua oração foi ouvida. Talvez outra oração que a gente possa imaginar que Zacarias fazia é que todo judeu esperava o Messias. Talvez Zacarias estava orando pela chegada do Messias, o enviado que libertaria Israel, né? Já era prometido há muito tempo. E outra coisa, né? Isabel era estéril, e o fato de uma mulher ser estéril naquela época era motivo de tristeza e muitas vezes de vergonha para as mulheres. Toda mulher judia esperava ser a mãe do Messias. Então talvez por isso também Isabel tenha ficado triste, né, por ser estéril. E aqui diz então, Isabel, sua mulher, dará à luz um filho e você lhe dará o nome de João. O anjo diz qual o nome que teria esse bebê. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. O fato dele nunca tomar vinho nem bebida fermentada, né, remete ao fato de João ser um nazireu. Nazireu é conceituado no Antigo Testamento, alguém separado, escolhido por Deus para desempenhar uma função específica, né? Então, João Batista era o que se chama de nazireu. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Aqui diz que fará retornar, né, muitos dentre o povo de Israel ao Senhor. A mensagem de João Batista, a gente vai ver alguns capítulos à frente, era arrependei-vos e convertei-vos, né? Ele falava sobre o arrependimento e falava isso para o povo de Israel. E diz que ele viria no espírito e no poder de Elias, né? Ou seja, com o mesmo tipo de ministério que Elias tinha. E no poder significa que na importância, né? Da mesma forma como Elias era importante para o povo de Israel, João Batista foi. E para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos e os desobedientes à justiça, da sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E agora, qual foi a reação de Zacarias? Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Zacarias aqui questionou o anjo e ele duvidou, né? Eu sou velho, a minha mulher de idade avançada, como vai ser isso? Como é que isso é possível? Olha o que o anjo responde. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas, essas boas notícias. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Zacarias duvidou e o anjo disse a ele, olha, como tu não acreditou, não creu, você ficará mudo até que se cumpra isso que eu acabei de te falar. Ele tomou um puxão de orelha do anjo aqui, né? Houve o poder de Deus agindo aqui em Zacarias. E a forma como ele não pôde falar, a gente vai ver logo a seguir, foi um testemunho de que algo
importante aconteceu dentro daquele lugar. Foi um marco, né, até o momento da criança nascer. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu que eles tiveram uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa, e depois disso Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Lembra que eu disse que as mulheres tinham vergonha, né? Era motivo de vergonha não ser fértil, ser estéril. E aqui ela fala isso: Deus agiu, né? Ele se agradou de mim, olhou favoravelmente para mim. Seguindo o texto, o que acontece, né? No nascimento de Jesus, agora nós vamos ter... esses são os subtítulos, eles não fazem parte do texto bíblico, né? Foram inseridos depois na tradução para facilitar que a gente encontre as passagens, mas eu vou comentando aqui à medida que a gente vai avançando. Versículo 26. No 6º mês de gravidez de Isabel, né? Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Vamos parar um pouquinho aqui e ver o seguinte, olha só. Deus enviou o anjo, né? O anjo Gabriel, o mesmo anjo, né? Lá ele se revela a Zacarias e diz: eu sou Gabriel. E aqui o mesmo anjo Gabriel vai até Nazaré e encontra Maria. E Maria era uma virgem e diz que o Senhor está com você, se agradou de você. E o anjo também diz para ela, né? Não tenha medo, Maria. A mesma coisa que disse para Zacarias: não tenha medo, né? Maria não tinha entendido que o anjo disse que você foi agraciada por Deus. Aqui ele diz: olha, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Assim como o anjo falou com Zacarias e disse: olha, sua oração foi ouvida, sua esposa ficará grávida e terá um filho, será chamado João. Mesma coisa, o anjo fala aqui para Maria: olha, você ficará grávida, terá um filho e ele será chamado Jesus. Fala também o que viria, qual seria a missão dele, assim como com João Batista, diz assim: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Será grande, né? Será Filho do Altíssimo, é Filho de Deus. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Antes, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Será também chamado Filho de Davi. Olha o que interessante, no versículo anterior, a gente vai ver que Maria estava prometida em casamento a um homem chamado, versículo 26, chamado José, que era descendente de Davi, da tribo de Davi. Seguindo então, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e seu reino jamais terá fim. Aqui está falando não sobre um reinado terreno, porque um reinado terreno ele tem fim, mas está falando sobre o reinado eterno de Jesus, né? Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei sobre todas essas coisas, né? O anjo está falando sobre isso, seu reinado jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Maria também teve dúvidas. Ela perguntou ao anjo: como será isso se eu sou virgem? Zacarias perguntou: mas como pode ser isso, né? Eu sou velho e minha esposa também. Diferente aqui de Zacarias, Maria creu no anjo, mas ela teve dúvidas, enquanto Zacarias duvidou, né? Não creu. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra.
Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Grava isso, nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha só a reação de Maria. Eu sou serva do Senhor, aconteça conforme a tua palavra. Então ela se rende ao propósito de Deus, confia, crê e deixa acontecer o que Deus tinha planejado. Na sequência, esse capítulo é longo, ele tem 60 versículos, os outros não são tão longos assim. Nós vamos ao versículo 39 agora. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Eles eram parentes, né? Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só, Maria saudou Isabel. E o bebê no ventre de Isabel, né, se agitou. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E ela exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Isabel reconhece aqui que aquele bebê que Maria carregava ali não era qualquer bebê, não era um bebê comum. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha como Isabel reconhece o bebê no ventre de Maria como o meu Senhor. Ela reconhece que Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Mais uma confirmação de que Maria creu no que Deus disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as nações, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Maria faz aqui um cântico de louvor, né, de adoração a Deus. E algumas coisas chamam a atenção, né? Como ela se alegrou aqui com o que Deus diz, né? Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Diz que todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Olha que Maria já tinha a percepção, né, de o que acontecia dentro dela, de que ela carregava ali o Salvador, né? Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Diz aqui, pois o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Fala da misericórdia de Deus para os que o temem. Fala dos feitos poderosos de Deus. Fala de como Deus age, né, em relação à arrogância, humildade. Então, muito interessante o que Maria diz. E também ela fala aqui, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre. Fala aqui também do cumprimento da promessa do Messias. Então, como Maria louva a Deus aqui. E aí a gente vai ver agora no final do capítulo o nascimento de João Batista. Então, diz assim, versículo 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai
Zacarias. Olha só, voltando um pouquinho aqui, né? Ao se completar o tempo, nasceu então João Batista, e isso foi um testemunho para os vizinhos e parentes também, né, da bondade de Deus com ela, dando-lhe um filho quando ela era estéril, e se alegraram com ela, e conforme a tradição judaica, conforme as leis, né, eles foram circuncidar o menino no 8º dia, e era o momento também de dar o nome na criança, e aí perguntam, né, queriam dar o nome do pai, que era Zacarias, que era comum, né, os filhos levaram o nome do pai. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse, Isabel tomou a palavra e disse, não, ele não será chamado, não, ele não será chamado assim, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com este nome? Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu, o nome dele será João. E imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Olha só, muita coisa impressionante, né? A forma como é predito o nascimento de João Batista, a forma como aqui a gente vê todo o processo transcorrer, como é dado o nome de João Batista. Então, muito interessante. Agora, eu disse que são 60, não são 60 versículos, são 80 versículos. Agora vem o cântico de Zacarias. Seu pai Zacarias, então, né, depois daquilo, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E agora ele fala para o menino. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Olha o que Zacarias vai declarando aqui no ministério de João Batista para ele, né, desde pequeno, desde a infância. Você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Aqui, quando Zacarias fala para João Batista, né, fala para o menino sobre o seu ministério, ele também declara, né, aquilo que viria a acontecer. Quando ele diz, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, o perdão dos seus pecados, né? Tudo que aconteceria, tudo que João anunciaria seria aquilo que Jesus ia cumprir adiante. Pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, o sol da justiça, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas, né? Trazer luz e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Então, esse é o capítulo 1 de Lucas, do Evangelho de Lucas. No próximo episódio a gente vai para o capítulo 2 e assim vamos até o final do livro de Lucas. Aproveita, se tu não é inscrito nesse canal, se inscreve, dá o teu like, encaminha para os teus amigos, compartilha para que a gente possa divulgar a palavra de Deus e a gente possa cada vez mais construir o hábito de ler e amar as Escrituras. Tá?
tá bom? Acompanha aí, até o próximo vídeo.